Já pediria a você, Renan, que fizesse para a gente um diagnóstico da situação do Brasil hoje. Não só em periferias, mas a situação do Brasil como um todo. Na região norte, no Amazonas, como no Brasil todo. Sobre segurança ou sobre tudo? Sobre segurança, irmão. Sobre segurança. Segurança, bom, estamos num processo de transição para nos tornarmos um narco-estado. E eu acho que esse narco-estado, ele se dá de maneiras diferentes, com fórmulas diferentes e em estágios evolutivos diferentes. Então, eu vou no exemplo que eu dou. O Rio de Janeiro, você já tem uma mistura na política oficial, institucional, a Alerj, que é o maior exemplo disso, entre crime organizado, tráfico de drogas, para ser bem claro, e a política institucional. A ponto do, já vou botar aqui uma polêmica aqui, um dos meus concorrentes à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ter muito a se explicar sobre isso no processo eleitoral, porque apoiou o Bacelar, apoiou o TH Joias, aquele cara que caiu lá de Belfort Roxo, lá, o Canela, vai ter que se explicar, porque ele fica falando aí, não, a gente vai prender e neutralizar. Vai. Ele foi parlamentar aqui no Rio, depois foi senador, fez alguma coisa nesses temas, mas deixando ele aqui de lado. O que eu aprendi rodando o Brasil é que, e essa é uma visão que eu quero até trazer para vocês, e até sofrer a crítica, e ver se vocês concordam, que existem dois tipos, a grosso modo, de ocupação no Brasil. Uma é a ocupação que a gente chama de horizontal, que é uma ocupação como, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o TCP faz, que é você pega um mapa, você vê o horizonte, e eles ocupam áreas territoriais em que antigamente tinha a exploração do tráfico de drogas ali, o uso daquela região como uma região logística para poder operar, e depois gás, internet, transporte, né, uma operação complexa que as milícias também começaram a fazer. E a do PCC, acho que o termo é bem interessante, que é a ocupação vertical, que é a ocupação institucional. Então vai de mercado financeiro, posto de gasolina, Ministério Público, polícia política, portos, e é uma operação mais complexa com um faturamento maior. Então não necessariamente o PCC precisa fazer uma ocupação territorial tão ostensiva quanto um Comando Vermelho, um bonde dos malucos fazem, mas ele tem uma operação que ela invade as instituições de uma maneira mais efetiva. São dois modelos diferentes. Conversando, por exemplo, com membros do governo americano, eles estão mais preocupados com o modelo do PCC, porque eles já estão operando internacionalmente e é mais fluido, é mais difícil. E aí, rodando o Brasil, eu percebo um pouco os métodos. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Porto de Santos, que é ocupado pelo PCC. Aí eles pegam a Baixada Santista e eles fazem uma ocupação à lá Comando Vermelho, porque acho que é um entreposto logístico para poder operar o porto. E eles estavam fazendo isso no P100, lá em Fortaleza. E aí o Comando Vermelho, né, olhou e falou, não, vamos tomar o P100. Aí o Comando Vermelho derrotou agora o PCC ali na região. O estado, inclusive, que para mim está numa situação mais preocupante é o estado do Ceará. Eu acho que você tem uma negligência gigantesca por parte do governador atual, que é o Eumano, e a tomada de cidades inteiras, participação institucional do Comando Vermelho no processo eleitoral. Então, onde eu olho, eu vejo modelos diferentes dessa ocupação, vejo uma sofisticação maior por parte do PCC, vejo por parte do PCC operações intricadas que a gente vai ter, por exemplo, trabalho de fronteira para a entrada da droga, somado a trabalho com prefeituras e com polícias locais na Rota Caipira, trabalho no Porto Santos, trabalho com cooperação internacional para abrigar eles. E com o Comando Vermelho, eu vejo e as facções, vamos colocar assim, de ocupação territorial regionais, um trabalho mais intensivo junto com as polícias e com os governadores. E a gente sabe que tem muito governador que não está disposto a auxiliar. Eu citei o exemplo do Eumano no Ceará, e hoje eu pretendo dar nomes aqui, pra gente não fugir da discussão. Eu fui processado e condenado já pelo menos 2 vezes por falar, olha, ele de alguma maneira, por ser leniente, ele está cooperando. Ele permite que cidades inteiras sejam ocupadas pelo crime organizado e de maneira bem clara, ele utiliza a polícia para fazer a escolta dos moradores para fora das suas cidades, das suas casas. Então, o caso cearense é um caso assustador. Tem casos bizarros acontecendo também no Pará. Vi em menor intensidade isso acontecer no Maranhão. Na Bahia, muito. Salvador é uma cidade que está, vamos dizer, num cenário tão ruim, talvez até pior do que o do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Brasil está num processo acelerado de transformação dele próprio num narco-estado. E a gente dispõe de meios técnicos, a meu ver. O Estado brasileiro dispõe de fazer esse enfrentamento, mas institucionalmente e em termos de liderança, nós não temos vontade política para fazer isso acontecer. E eis a necessidade de um presidente que cuide desse tema. Perfeito, mas tu falou em meios técnicos. Temos legislação hoje no Brasil para esse enfrentamento? Não, essa seria a parte institucional que eu te falei. Perfeito. Institucionalmente falando, o arcabouço jurídico para a gente fazer esse enfrentamento não é suficiente. A gente tem que alterar as leis de execução penal, a gente tem que alterar as leis penais.
tem uma discussão que eu tô trazendo muito forte, que é a do direito penal do inimigo, de um autor alemão que chama Günther Jacobs, que no fundo é o pai dessas legislações especiais para enfrentamento a terrorismo, que a Dinamarca aderiu, a França aderiu, os Estados Unidos aderiu, até o Brasil ele trouxe uma parte do direito penal do inimigo e colocou isso dentro do seu corpo jurídico. Só que ele tem que ser bem mais claro com relação às facções. Elas têm que ter um tratamento jurídico diferenciado. E a tese do direito penal do inimigo é justamente o direito ser muito veloz e muito intenso com relação a membros dessas organizações anômalas. E veja, a gente recebe críticas, eu fui muito criticado, mas isso dentro de uma democracia, e eu dou exemplo, a Dinamarca, que é uma democracia que ninguém critica, ela aplica isso contra facções. Tem uma facção específica que atua na Dinamarca, se você se associar a ela, você já vai preso. Se você divulga ela, você vai preso. E aí isso tem a ver com a cultura, a narcocultura ou a superestrutura cultural do narcotráfico, a gente pode chamar do que a gente quiser, que é entendido pelo direito penal do inimigo também como uma parte integrante da facção. O aparato burocrático que ajuda a lavar o dinheiro da facção é ou não é parte da facção? Eu considero que seja. Com certeza sim. Então, institucionalmente, ou seja, em termos de arcabouço legal, trazer o direito penal do inimigo, passar um projeto de lei que inclua isso, vai permitir ao Estado ter uma ação muito mais efetiva com relação a essas figuras. Aí a forma como a gente vai tratar os presídios. E aí do meio técnico, para entrar, desde scan, 3D, aí utilizar a COAF, utilizar a Polícia Federal, colocar os governadores numa coalizão pra gente brecar eles, eu acho que essa é a parte mais fácil. A parte, ao meu ver, institucional, que é ter o arcabouço normativo e a vontade política de um presidente da República em tocar esta guerra, acho que esses são os elementos centrais pra gente andar. Me preocupa, Renan, porque todo pré-candidato que vem aqui, que eu questiono a falta de legislação, né? Ele sempre diz para mim, mas a autoridade do presidente eleito, bom, só com autoridade a gente não vai a lugar nenhum, né? Ontem eu vi um caso em Tocantins, farei um vídeo sobre isso, de um bandido que assaltou 10 farmácias ao longo de 15 dias, preso em flagrante pela Polícia Militar de Tocantins, né? Na audiência de custódia, o juiz diz que a prisão é legal, o juiz deixa claro que da legalidade da prisão, e diz que o bandido vai responder em liberdade, né? Então, assim, isso em vigor a alteração do crime do roubo. Sim. Proposto pelo Kim Kataguiri, né? E sancionado pelo Lula. Sim. Ou seja, eu não posso dizer que o Lula foi omisso porque ele sancionou a lei que o Kim propôs, né? Com tudo isso, o juiz despacha que a prisão é legal, mas o bandido vai ficar em liberdade, apesar de ter assaltado 10 farmácias, né? Então, assim, olha a complexidade disso. Sim, esse é um elemento fundamental. Porque, institucionalmente, o judiciário, ele se considera acima da lei porque não existe sanção. A gente aprende no primeiro ano de direito que a norma, Hans Kelsen isso, a norma só funciona se ela tem uma sanção. Se você tem uma norma e a norma não tem uma punição, caso ela não seja cumprida, a norma não tem função. Sim. Do que adianta um juiz ter a lei a ser aplicada se ele não é sancionado quando não a aplica? Sim. E quando vem uma sanção, quase nunca vem, ele é aposentado com todos os seus vencimentos até o final da vida dele. Isso é um absurdo. Que essa é a parte da alteração no funcionamento judiciário que um presidente da República vai precisar fazer. E a gente tem que entender, o presidente da República, porque eu já vi os demais pré-candidatos falarem isso, não, porque o presidente vai com a força dele. Não tem força na hora do pequeno desgaste, que são nas pequenas derrotas que ele vai sendo desgastado até a institucionalidade dele cair. Então o presidente da República tem que falar tudo que ele vai fazer na campanha e na transição e no ato da posse ele já pautar esses temas de maneira imediata. E outra coisa que eu acho que é fundamental, além de pautar e explicar no debate público, então o presidente da República tem que ser permanentemente sabatinado pela imprensa, porque o enfrentamento com relação às ideias erradas que mantêm o estado das coisas atual tem que ser feito pelo próprio presidente. Então tem que ser um presidente que sabe se comunicar e que acredita naquela tese. E isso não só em matéria de segurança. Matéria econômica vai precisar ser a mesma disposição para passar os temas e a sociedade civil ser convencida. Porque a partir do momento, eu tenho uma crença muito verdadeira nisso, que a sociedade civil entender que o presidente está tocando uma guerra comum no Estado brasileiro, você vai unificar o país. Porque tem um elemento que eu percebi agora rodando o Brasil inteiro. Do Rio Grande do Sul, que você tem 13 facções em Porto Alegre, até o Maranhão, todo mundo, de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, não é que ele quer que o crime acabe, ele quer se vingar do criminoso. As pessoas estão com ódio do criminoso. Então, se tem um elemento que une o Brasil, seria o nosso grande bode expiatório, é o criminoso violento.
Você consegue pegar um país que tá fraturado, que se odeia, que tá rachado por região, que vota na direita, e todo mundo tá pistola com o bandido. Então, o primeiro presidente que começar a enfrentar isso de verdade e começar a mostrar que dá pra fazer as coisas acontecer, você tem um efeito que é muito maior só do combate ao crime, que é reunificar o país. E aí colocar o país na mesma guerra. Vamos agora todo mundo, presidente da república, como presidente você consegue, vou botar em estado de defesa a região de Santa Quitéria, lá no Ceará, que foi tomada pelo CV. Vou chamar o BOPE lá do Rio para participar de uma operação com a polícia lá do Ceará. Você começar a unificar todo mundo se sentir brasileiro no enfrentamento a isso, que é uma causa comum a todos. Eu acho que aí sim, você vai passar os projetos, você vai ter uma boa popularidade como presidente da república tratando desses temas, e a gente muda o arcabouço institucional que envolve o judiciário e as leis penais, leis de execução penal e o Instituto do Direito Penal do Inimigo, para aí, de verdade, a gente virar um país. Hoje não é um país. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.